Eu sei que está frio, irmão, mas o frio não atinge seu pulmão, não. Fala assim: depois. Nossa, zerou. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão. Os vossos velhos terão o quê? Os vossos jovens terão. Os vossos velhos terão. Os vossos jovens terão. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Amém? Podemos aceitar em nome de Jesus. Já quero agradecer mais uma vez o convite de poder estar mais uma vez aqui nesta igreja, especialmente nesta campanha de oração. Deus abençoe o pastor Alexandre, presbítero Antônio Mendes, demais ovelhas da casa e toda a membresia. O contexto e o texto em que acabamos de ler é uma promessa. Promessa de quem? Promessa de Deus. Promessa de Deus se cumpre. Toda promessa que Deus faz, ela se cumpre. Porque Deus não é um homem. Deus não é filho de homem, nem que se arrependa nem para que minta. Mas essa promessa aqui, como toda promessa, ela está condicionada a atitudes, a pensamentos, a sentimentos, que tal pessoa merece, ou que tal pessoa tenha recebido tal promessa. No versículo 29, nós acabamos de ler Deus dizendo o seguinte por meio do profeta Joel: e há de ser que depois, depois de quê? O contexto que Israel vivia, os israelitas estavam vivendo nesta época, era de fartura, de bonança, de prosperidade, de sorte que havia trigo, havia uvas, havia óleo, havia uma prosperidade, a terra produzia, havia chuva. Israel estava, entre aspas, na bênção, mas todavia, entretanto, faltava algo, que ainda então, eles, de tão abençoados, repito, o problema não é a bênção, o problema é e será do administrar a bênção. Observe que Deus disse que derramaria do Espírito, depois quando? Aqui está um ponto em que eu, conversando com o Espírito de Deus, hoje à tarde, me chamou a atenção esta palavra, depois. Perceba que Deus é um Deus que cumpre o que fala, sempre. Mas observe, eu repito, a promessa, a bênção é condicional. Israel está abençoada materialmente, o campo está produzindo, está tudo bem, aparentemente. Porém, todavia, entretanto, Israel esqueceu-se de um ponto principal. Não dá para viver na bênção sem ter a presença de quem o abençoa. Não dá para viver uma vida abençoada em quesito material e esquecer-se de Deus, que é Deus que abençoa. Ora, esse contexto em que eu quero que você preste atenção, por favor. Eles estavam tão abençoados, estava falando nesse sentido. Mas Deus que sonda o interior e não somente o exterior, e estava gostando da situação em que seu povo estava, da atitude do seu povo ou comportamento do seu povo. Não se engane, não nos enganemos. Não é pelo fato de esse texto falar sobre Israel que nós não vamos estar inseridos, porque se repetirmos
as mesmas atitudes que Israel estava cometendo, correremos o risco de passar pelas mesmas coisas. A ponto de Deus ter que entrar em ação para tratar algumas coisas. Observe e lembre, por favor, que ele disse que derramaria o Espírito depois. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Depois. Antes desse depois é o principal, é a atitude antes. Este povo está numa insensibilidade espiritual tamanha que já não está mais adorando a Deus como deveria adorar, não está mais cultuando a Deus como deveria cultuar. De sacerdotes a não sacerdotes, esse afastamento de Deus estava generalizado entre o povo, mas Deus sempre vai usar alguém para chamar a atenção do seu povo, vai usar um profeta, vai levantar alguém, um remanescente, aleluia, alguém que ainda tem comunhão com Ele, alguém que ainda se importa em adorá-lo, independente da situação, seja com dinheiro, sem dinheiro, na bonança ou na situação contrária. Aqui não foi diferente. Deus levou deste profeta Joel, e Joel começa a falar. Quando Deus levanta alguém para falar aquilo que Ele quer, ninguém para. Quando Deus quer usar a boca de alguém para falar as verdades que alguém precisa ouvir, doa quem doer, deixe ninguém para. Pode cortar a cabeça do profeta, mas as palavras de Deus continuam surtindo efeito, porque a palavra é de Deus. Então Israel aqui agora vai passar por um aperto. Cá entre nós, ninguém gosta de passar por essa situação. Nós nos habituamos a andar e a ficar no comodismo, na tranquilidade. Quem não gosta da bonança, quem não gosta de olhar a despensa e ver que não falta nada, quem não gosta de olhar a sua casa e perceber que não falta nada, quem é que não gosta de um bom conforto, quem é que não gosta de andar nos melhores carros e ter as melhores roupas? É pecado? Não, mas todavia, cuidado com esse apego às coisas materiais, cuidado com a preservação do coração, cuidado com esse sentimento de apego àquilo que a traça corrói, que a ferrugem estraga. Israel estava afastada de Deus, mas Deus não se afastou de Israel. Israel é propriedade de Deus, e Deus vai agir, e vai agir com perfeição, porque Deus sempre age assim. Observe que o texto diz que o profeta diz o seguinte: vai ser depois que ele vai derramar algumas coisas estão acontecendo, e Deus precisa chamar a atenção do seu povo. Chamar a atenção para quê? Para voltar a adorar como adorava antes. Como? Nas orações, nos jejuns, nas consagrações, na fidelidade, no arrependimento, na conversão. Perceba que, observe, Israel começa a trilhar um caminho que não é o que Deus planejou para ele. E todas as vezes que nós vamos por um caminho que não é o caminho que Deus planejou a rota para nós andarmos, vamos nos afastar dele. Mas Deus, como é um Deus que cuida, que guarda, que zela daquilo que é dele, Ele não deixa o seu povo andar nesse tipo de caminho. Deus vai intervir e vai usar alguém, vai usar uma situação, algo vai acontecer para este ou essa voltar, fazer a rota contrária e se encaixar na vontade de Deus, nos planos de Deus, nos caminhos de Deus, na palavra de Deus.
nosso coração. Deus sabe do que passa na nossa mente e na nossa alma. E Ele prometeu derramar o seu Espírito. Observe neste contexto, a palavra é depois. Eu disse no início que eles estavam abençoados, a trigo, uva, óleo, plantações, colheita, terra fértil, chuva, proteção de Deus, tinham paz, os inimigos não atacavam, mas, todavia, entretanto, o coração deles começou a se afastar de Deus. E a palavra de ordem nessa noite é: cuidado com o seu coração. Por quê? Porque é dele que procede a saída da vida. Cuidado com o seu coração. Deixa Jesus governar aí dentro, orientar você, cuidar da sua alma. Não perca o foco, não perca a direção. Deixa o Senhor cuidar de você e da sua casa. Mas observe que aqui neste período, enquanto Israel está afastado de Deus, Deus já tem um plano para Israel. Deus já tem um plano para mudar essa situação, que aparentemente é boa, mas somente Deus sonda o interior e somente Deus conhece o futuro. O que parecia ser a bonança começa agora a perder a aparência que tinha. Plantações começam a ser atacadas por gafanhotos. A terra já não produz mais. O céu já não manda mais chuva. E os irmãos percebam que, por ser um povo agrícola e viver da terra, quando a terra para de dar o seu fruto, a fome chega. A tal ponto das sementes estragarem os celeiros. Deus, quando entra em ação, acaba os recursos dos homens. Eu tenho, Deus faz não ter. Vai depender de como está o coração, de quando você adora, como é essa adoração. Porque às vezes nós queremos que Deus faça algo em nosso favor, mas o nosso coração está dividido. O homem e a mulher não podem andar com o coração dividido. Dúvida não anda de mão dada com fé. Ou você tem a fé e crê que Deus vai fazer, e agrade-o com a sua fé, ou a dúvida lhe trará problemas. A incerteza não vai te levar a lugar nenhum. E a pior de todas, o coração dividido. Uma hora adora a Deus, outra hora não adora. Uma hora serve a Deus, outra hora não serve. Uma hora cultua, outra hora não cultua. Uma hora é crente, outra hora não é. Acorda pela manhã com a fé lá em cima, vai dormir à noite com a fé lá embaixo. Meu irmão, mas é normal, não é. É como você governa, não deixa Deus governar o seu interior. Porque o diabo sempre vai traçar uma estratégia para atingir o seu coração. Mas o nosso Deus, por intermédio do seu Espírito, tem poder mais do que suficiente para te ajudar a você colocar as coisas no lugar. Aleluia! Israel passa este período agora de escassez. Falta o trigo, que simboliza a palavra. Falta a uva, simboliza a alegria. Coisa ruim é uma igreja que não tem a alegria do Espírito. É um crente cabisbaixo, que só anda para a terra, cara de derrotado, cara daquele perdedor. Não, Deus te deu espírito de covardia, não. Mas eu passo uma prova e quem não passa. Eu estou assim, eu estou. Não, é essa situação. O Senhor é que renova as suas forças. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor não está presa a um bilhete de loteria. A alegria do Senhor não está condicionada à bênção material. Não. Este povo agora tem que passar por um processo de voltar a depender de Deus
e não das coisas, e não dos bens, e não dos relacionamentos com homens. Este povo tem que voltar para a adoração genuína. Mas pregador, qual seria essa pregação, essa adoração genuína? É a adoração que independe da circunstância. Independe se você está doente ou tem saúde. Independe se as coisas estão dando certo ou não. Adorar o Senhor independente do momento. Adorar o Senhor com sinceridade. Observe que agora a coisa começa a ficar tão séria que aparece a seca, aparece a fome. E eles têm que aprender. Deus tem liberdade mais do que suficiente para fazer aquilo que Ele quer. Por mais que nós achamos às vezes que está errado, tem gente que quer julgar a Deus. Ou direcionar a atitude de Deus em relação à situação. Eu disse que o profeta, ele diz bem claro que derramaria o Espírito como intermédio que Deus fala na boca dele. Depois, Deus não vai te dar a bênção se você não se encaixar naquilo que Deus quer que você se encaixe. Deus não vai te abençoar se você não tiver um relacionamento sincero, fiel e verdadeiro com Ele. Não vai. Não se iluda com a riqueza de quem não serve a Deus. Não se ilude com a prosperidade de quem não serve a Deus. Calma, Deus está no controle da situação. Neste período, quando Israel começa agora a voltar a adorar a Deus, com sinceridade, com jejum, com lágrimas nos olhos, com sensibilidade, é não vir para o culto e vir para mais um culto, é não vir para o culto, não sentir a presença, não ter o coração voltado para a adoração a Deus. O que mata é o sentimento da mesmice. Se é monótono para nós seres mortais, se é uma sensação esquisita nos acostumarmos com as mesmices, imagine como Deus se sente ao me ver no culto, dentro da igreja ou fora da igreja, com o mesmo sentimento. Eu só adoro se Ele me der, eu só sirvo se Ele fizer, ou não vou fazer porque não é a minha função, ou não vou dar glória porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. Glória não é para impulsionar ninguém, glória a Deus não é para movimentar culto, é para adorar a Deus. Aleluia! Não é, irmãos? Então tratemos deste Deus, ou tratemos nosso coração, ou deixamos que Deus trate conosco. Observe que Israel está assim. Agora que vi Israel abençoada, olha a situação. Deus foi ocupado? Não. Mas Deus chega na hora certa para resolver. Aleluia. Deus não te perde de vista. Deus sabe quem você é e sabe como tratar com você. Sabe tratar conosco. Sabe apertar onde. Ou ele não é o oleiro. O oleiro sabe trabalhar com o seu vaso, com o barro na confecção do vaso. Aleluia. Então o profeta, eu repito, ele disse: e há de ser que depois de quê? Depois que o povo se arrepender, depois que o povo voltar a adorar a Deus como deveria, servi-lo com sinceridade. Não se iluda com o seu coração. Deixe Deus tratar. Porque realmente nos conhece é Ele. Às vezes queremos, como nesta campanha de batismo do Espírito Santo. Certo dia eu vi um pregador falar que como alguém quer ser batizado com o Espírito Santo se não sabe quem é o Espírito Santo?
acreditar de fato no Cordeiro. Porque toda pessoa que se entrega ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Mas observe como eu vou querer tal bênção como essa, se eu não conheço quem é o Espírito Santo, não tenho intimidade com Ele, não medito sobre a Sua palavra, não tenho relacionamento pessoal. Porque tomemos cuidado para não correr, para não nos encaixarmos e sermos crentes nominais. O que é isso? Tem nome de crente, tem um nome escrito no rol de membros de uma igreja, tem a vestimenta de crente, mas o coração é convertido. Como está o coração? É isso que levou a Israel a essa situação. A religiosidade era aparente, todo mundo sabia. Só que a postura interior, o íntimo da alma, só Deus sabe, só Deus conhece. É por isso que cada um dá conta de si mesmo. É da responsabilidade nossa, é individual. É por isso que Deus falou no meu coração essa tarde: meu filho, aqui, e há de ser que depois que alguém se encaixar no que Deus quer, aí a bênção chega. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas eu não sei. Deus sabe. Não custa nada você buscar a Deus e entrar pela oração falando assim: Senhor, aonde estou errando? Porque tem pessoas que têm facilidade de apontar o erro dos outros, falhas alheias, mas não tem a sensibilidade de reconhecer onde está errando. Eu repito, o profeta está dizendo, e é dizer que depois que as coisas mudarem, depois que alguém se converter, ele falou a Salomão, ele disse a Salomão, que se o povo que chama pelo nome dele se humilhar e orar, eu como tantas as vezes que eu olho esse texto, eu me pergunto, ora, foi mais poderoso a oração ou a humilhação? Do que Deus fala a Salomão, Deus fala primeiro a humilhação. E comecei a orar: Senhor, mas por quê? Já que a gente fala tanto que a oração tem poder, mas orar com um sentimento de ego, orar com o coração soberbo, orar com o espírito de superioridade, de achar que é alguma coisa, Deus não se agrada e me responde tal oração, porque parte do coração e não dos lábios. Primeiro, se humilhar. Onde? Debaixo da potente mão de Deus. Isso estava faltando a Israel, de render, de rasgar o coração e não as vestes, parar com a aparência e voltar a ter uma adoração genuína, sincera. Depois de tudo isso acontecer, Deus fala ao profeta, depois que houver um arrependimento, as árvores que foram cortadas pelos gafanhotos voltaram agora a produzir. Veja como é fácil de entender, pode ser difícil de praticar, mas entender é fácil. Tem gente que espera que Deus envie um anjo e pegue pela mão e diz: faz assim. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, tem finalidade. Agora imagine se Deus derramasse do seu Espírito, batizasse alguém, e esse alguém agora
relação com o inimigo, e o inimigo jogar as afrontas, e o inimigo se levantar e alguém ter que ser envergonhado. Não que o inimigo vai sondar coração, mas pelas atitudes de alguém ele sabe o comportamento. Então Deus derrama do seu Espírito e batiza do seu Espírito primeiro, depois que houver a conversão, depois que alguém libera perdão, depois que alguém peça perdão, depois que alguém pare de dar problemas, depois que alguém volte ao centro da adoração. Tem crente, eu tenho que falar, que adora na igreja, mas a casa não é local de adoração. Tem gente que no templo só pode ter asa, auréola e tirar anjo. Em casa não é, no trabalho não é, nas rodas de relacionamento não é. O culto não se resume só 1h30, 2 horas no templo, não é. Aleluia, o Espírito não está preso ao templo, a 4 paredes. Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de você. Eu vi dias atrás alguém pregando dizendo: como é que alguém vai levantar, que se diz crente, vai levantar pela manhã, e ao invés de falar com o Senhor que protegeu ele ou ela durante toda a noite, antes de falar com Deus, vai logo para o celular, ver a notificação, ver a mensagem. É pecado? Não, mas é prioridade. Israel perdeu. Israel foi destruída várias vezes. Por várias vezes Deus usou seus inimigos para corrigir Israel. Por quê? Porque achou que poderia andar sozinha, achou que poderia andar sem a presença de Deus, sem a orientação de Deus. Então, nesse quesito, depois que eles se humilham, voltam a adorar a Deus, não só pela aparência. Deus começa a modificar, Deus começa a reverter a situação, Deus começa agora a trazer aquilo que eles estavam esperando e querendo. Agora o sentimento no coração é outro. Coisa boa é quando você agrada a Deus sem esperar coisa em troca. Coisa boa é quando você, esse padrão que você segue em adorar a Deus, independente da circunstância, é rotina na sua vida, é diário. Quando você busca a Deus, quando você serve a Deus com sinceridade, o favor dele te alcança, a bênção dele te alcança. A bênção não é endereço. Deus não é injusto com ninguém, especialmente com o seu povo. E depois que eles começam a mudar de atitude, primeiro no coração e depois no exterior, Deus começa a mudar o quadro. A terra volta a produzir. Não tem noção do que é isso. Foi tão séria a situação que os animais gemiam por falta de comida, por falta de água. Mas depois, perceba que também essas consequências não atingiram diretamente só eles, mas também tudo que foi relacionado a eles, desde a terra aos animais. Então, a postura do servo e da serva de Deus deve ser muito bem observada, primeiro por ele, e automaticamente por quem está fora. Quer a bênção, não perca o abençoado de vista. Quer receber o batismo no Espírito Santo, tem intimidade com o Espírito Santo. Bom dia! Como? Não deixe de orar. Não espere uma situação difícil, um problema, uma doença, algo terrível para você ter prazer ou na necessidade de orar. Não. Ore na bonança. Busca Deus a tempo e a fora de tempo. Fazendo chuva ou fazendo sol, seja grato. Tendo ou não tendo,
Tenha gratidão no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica Ele, porque hoje você respira. Tem pessoas que desceram a sepultura hoje. E muitas delas sem Deus. Aleluia. Hoje você anda e tem pessoas que não podem dar mais. Hoje você está vivo. Hoje Deus te permitiu viver mais um dia, e especialmente na presença dEle. Aleluia. Observe que depois que Israel muda a sua postura, coisas começam a acontecer, as bênçãos começam a chegar. Glória a Deus. E há de ser que depois que se converter, depois que mudar de vida. Mas eu estou na igreja. É bom? É claro que está. Melhor ainda, ser a igreja. Aleluia. Melhor ainda, ser a igreja do que estar no templo. Deus não te perde de vista. O intuito de Deus é te ver bem. Começa a bênção chegar. Se você tem pessoas que quer estar bem com autoridade da terra, isso é bom. Mas e com Deus? Como estamos? Como está a nossa intimidade com Deus? O secreto com Ele. Israel perdeu isso e pagou um preço muito sério. Mas Deus sabe como trabalhar. Aleluia. O trigo voltou, as uvas voltaram, o óleo voltou, a alegria voltou ao coração dos homens. Por quê? Porque primeiro aprenderam a adorar a Deus. E aí ser que depois Ele vai derramar. Posso orar? Não tem? Se coloca de pé, porque nós vamos orar. Quantos ainda querem receber o batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Jesus vai te batizar. É só continuar crendo. É só continuar querendo, pedindo, servindo, adorando, com sinceridade. Eu repito o que eu disse no início. Deus não está preso aos elos de campanha, aos dias marcados. Deus pode te batizar perfeitamente onde Ele quiser. Agora se prepare, porque Deus vai te dar um revestimento de poder para também te usar na obra dele. Para também você ver coisas que você não via antes, fazer coisas que você não fazia antes. É um revestimento. Quero te convidar você aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir quem é batizado e quem não é batizado. Aqui à frente, em nome de Jesus. Vem rapidinho. Glória a Deus. Pode vir.